Boa noite, amados irmãos. Mais uma vez nós estamos reunidos para louvar e adorar o nome do nosso Deus. Mesmo que os irmãos nas suas casas e nós aqui na igreja, nós estamos reunidos para engrandecer o nome do nosso Senhor. Para isso, eu convido os irmãos que abram suas Bíblias lá em Apocalipse, capítulo de número 22, versículo de número 12 até o versículo de número 14, que diz assim: Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Agora nós vamos estar adorando, engrandecendo o nome do nosso Deus com os nossos irmãos, e que você também tenha essa oportunidade de louvar e engrandecer o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Boa noite, irmãos. Mais uma vez, na presença do nosso Deus, vamos exaltar o nome dele, que é o único digno de ser louvado, de ser adorado. Vamos cantar a música Minha Casa. Neste momento você possa consagrar a sua família, colocar no altar de graça do nosso Deus e interceder, se você tiver uma pessoa que ainda não está na presença do Senhor, que ela possa vir.
Bom, irmãos, nós já louvamos, adoramos o nome do nosso Deus e agora também é momento oportuno para meditarmos na palavra do Senhor. Para isso, eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias lá em Isaías, capítulo de número 6, versículo de número 1 a 13. Isaías, capítulo de número 6, versículo de número 1 até o versículo de número 13, que diz assim: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei, e quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: Vai e dize a este povo: Ouvi, ouvi e não entendais. Vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhes os ouvidos e feche-lhes os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, e ouvir com os ouvidos, e entender com o coração, e se converter, e seja salvo. Então disse eu: Até quando, Senhor? Ele respondeu: Até que seja desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores, e a terra seja de todo assolada. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas, se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como o terebinto e como o carvalho, dos quais, depois de derribados, ainda fica o toco, assim a santa semente e o seu toco. Amados irmãos, Judá passava por um momento difícil. Nós vemos que Isaías ele já previa a possibilidade de Israel ser deportada e levada para a Síria. E provavelmente iria acontecer o mesmo mais tarde com o povo de Judá. Embora o rei Uzias fosse um bom rei, depois nós vemos que vários outros reis assumem no seu lugar, e muitos deles pecam contra o Senhor. E diante disso, o Senhor ele se revela a Isaías. Se revela trazendo uma palavra de ânimo, uma palavra de fortalecimento, àquele que haveria de profetizar em momentos difíceis, em momento de juízo do Senhor nosso Deus. Eu gostaria de que nós observássemos nesta noite essa revelação e aquilo que ela tem a nos transmitir. A revelação de Deus, ela se dá aí dos versículos de número 1 até os versículos de número 3, quando vemos o Senhor, ele se revelando, em primeiro lugar, como Deus soberano. Vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, ou seja, Deus está assentado em seu trono.
Deus é aquele que governa, aquele que é soberano sobre todas as situações, assim como também um Deus glorioso. Segundo o versículo de número 1, as abas das suas vestes enchiam o templo. E segundo o versículo de número 3, toda a terra está cheia da sua glória. E ainda mais o versículo de número 4, que afirma o seguinte: as bases do limiar se moveram à voz do que clamava. Ou seja, se moveram diante da poderosa voz de Deus, mostrando e revelando toda a sua glória. E a casa se encheu de fumaça, da Shekinah de Deus, da glória de Deus. Vemos esse Deus como Deus soberano, vemos esse Deus como Deus glorioso, vemos esse Deus também como um Deus santíssimo. Segundo a palavra do Senhor, os serafins tinham 6 asas. Com 2 eles cobriam o rosto, revelando que Deus é santo e não pode ser visto pelos olhos humanos. Com 2 cobriam os seus pés, mostrando que aqueles que se achegam a Ele devem ser santificados, pois seus pés estão impuros. Então, esses serafins cobriam os seus pés, e com 2 voava, mostrando que aquele lugar era santo e não podia ser tocado. Nós vemos esse Deus como um Deus santíssimo, tanto que nós vemos algo que aparece no nosso português, mas no hebraico não aparece com essa clareza. Nós vemos repetindo por 3 vezes, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Ou seja, santíssimo no superlativo. Santíssimo é o Senhor dos exércitos. E diante dessa glória revelada, diante dessa soberania revelada, diante dessa santidade revelada, nós vemos o homem em um estado deplorável. Nós vemos aqui Isaías como um homem dependente. Olha o que está escrito aí no versículo de número 5, do capítulo de número 6. Disse eu: ai de mim, estou perdido. Isaías, diante da revelação do Todo-Poderoso, ele entende que ele estava perdido, porque ele entende que ele era dependente desse Deus que nos santifica. Nós vemos aqui claramente revelada a miséria humana. Por que Isaías diz: estou perdido? Ai de mim, porque estou perdido. Ele explica no versículo de número 5: porque sou homem de lábios impuros. Nós vemos aqui que ele, de forma individual, ele reconhece o seu pecado, mas habito no meio de um povo de impuros lábios. Ou seja, de forma geral, não há homem santo diante de Deus. Antes, todos, de forma geral, foram atingidos pelo pecado. E mais, e os meus olhos viram o Rei. Os meus olhos viram a glória de Deus. Se os serafins, que são serafins, têm que tampar o seu rosto diante da glória de Deus, eu aqui estou vendo a glória de Deus. Sendo assim, entendo que estou perdido, que estou em pecado, fiz o que é mal. Os anjos nem sequer erguiam os olhos para verem a Deus. No entanto, diante desse Senhor dos exércitos, eu abri os meus olhos e vi a glória de Deus. Essa dependência do homem, essa miséria revelada do homem, leva a um outro patamar, onde o Senhor
toma este homem miserável, tome este homem em pecado e purifica-o e santifica-o para que seja seu servo. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva. Interessante, nós vemos Deus, Ele fazendo uma asepsia daquele que estava em pecado, porque Ele toma uma brasa viva do altar do Senhor, Ele toma essa brasa viva e toca nos lábios de Isaías, porque ele próprio havia afirmado que ele era um homem de lábios impuros e habitava no meio de um povo de impuros lábios, ou seja, ele entendia que os seus lábios eram indignos. Mas nós vemos o nosso Deus, Ele corrigindo este problema, tirou uma brasa viva, uma tenaz, do altar de Deus, e disse: com a brasa tocou a minha boca, o elemento contaminador, os lábios impuros foram santificados. E disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Vemos Isaías, ele tendo essa visão de Deus, desse Deus glorioso, reconhecendo o seu pecado, reconhecendo a sua dependência, sendo purificado do seu pecado, sendo apto a pregar a palavra de Deus, e então ele é comissionado. E essa comissão, ela se inicia através do chamamento, o chamado de Isaías. Ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Interessante que Isaías, ele logo de prontidão, ele atende esse chamado, que é um chamado externo, que é um chamado geral. Quem há de ir por nós? Quem há de ir por nós? Um chamado que ecoa por todo mundo. Quem há de ir por nós? Então Isaías levanta sua mão e diz: eu, eis-me aqui, envia-me a mim. O chamado externo se transforma em um chamado interno e comove o coração de Isaías, e move o coração de Isaías para este chamado, e ele é comissionado. E nós vemos qual é a missão que é dada a ele, uma missão difícil, uma missão que nós devemos vivenciá-la nos dias de hoje, dias em que a terra está abalada, dias em que o juízo de Deus tem se revelado sobre todo o mundo. Vai e dize a este povo: ouvi, ouvi, e não entendais, vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhes os ouvidos e fecha-lhes os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos, a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Isaías é enviado a pregar a homens que não lhe dariam ouvido. O Senhor, ele tem falado a todo mundo, mas poucos são aqueles que ouvem, poucos são aqueles que dão atenção aos sinais que têm sido revelados. E nós vemos que esses sinais são sinais de juízo sobre toda a terra. Então disse eu, Isaías falando: até quando, Senhor? E ele respondeu: até que sejam desoladas as cidades, até que fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores, a terra seja de todo assolada, e o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o
desamparo. Nós vemos esse juízo de Deus sendo revelado sobre a toda a terra, para conserto dos eleitos, para que os eleitos fossem sacudidos e se voltassem para o Senhor, para que aqueles que haveriam de dar ouvido entendessem a palavra de Deus, assim como aqueles também que não atendem, que não dão ouvidos à palavra de Deus, viessem a perecer. Qual era o propósito desse juízo? O propósito desse juízo era revelar a perseverança dos santos, a perseverança daqueles que são eleitos. Porque no versículo de número 13, fechamento aí deste capítulo, diz assim: mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída. E quando olhamos para este versículo, observando claramente, pensamos assim: e tudo se acaba. Mas não, o versículo ele continua e fala assim: olha, como o terebinto e como o carvalho, dos quais, depois de derribados, ainda fica o toco, assim a santa semente é o seu toco. Meus irmãos, estamos sim vivendo dias difíceis, dias de turbulência política, dias de turbulência econômica, dias em que a população tem sentido medo. No entanto, o povo de Deus é tal como o carvalho e o terebinto, distintas das demais árvores, distintas pelo seu tamanho, distintas pela sua firmeza, distintas pela sua perseverança, porque nós vemos que embora a destruição venha, e há de vir sobre toda essa terra, aqueles que têm a sua confiança no Senhor permanecerão, aqueles que a semente santa permanecerão, aqueles que é o toco, ou seja, o toco dessas árvores grandes e frondosas, árvores que foram plantadas pelo nosso Deus, hão de continuar. O carvalho e o terebinto, eles continuarão, porque têm as suas raízes lançadas sobre a rocha, lançadas sobre o nosso Deus. Não havemos de temer o juízo que há de vir sobre a terra, porque nós temos sido santificados, nós temos sido justificados pelo nosso Deus, nós temos sido tocados pela brasa viva, tirada do altar, a fim de nos santificar, para estarmos para sempre, eternamente com o nosso Deus. A eternidade, meu irmão, não se inicia no momento em que você nasce, mas no momento em que você entrega a sua vida ao Senhor. A eternidade se inicia, porque Deus já tem promessa sobre a sua vida, promessa de perseverança. Deus te mantém na sua presença, a fim de que você seja assim, tal como o carvalho, tal como o terebinto, que permanece sempre na presença de Deus. A destruição que há de vir sobre essa terra, a destruição que há de vir sobre este mundo, se é amanhã, se é daqui a 10 anos, se é quando nós não estivermos mais aqui, ela não é para mim, ela não é para você, ela é para aqueles que não ouvem a palavra de Deus, aqueles que não dão atenção à pregação do Evangelho, aqueles que não dão atenção à profecia, porque Deus já se revelou a mim e a você. Deus já nos santificou e nos enviou a pregar o Evangelho, a boa nova de salvação a essa terra devastada, aqueles que estão sedentos da palavra de Deus, aos lares destruídos. Deus nos enviou para transmitirmos a boa nova de salvação àqueles que estiverem com os seus ouvidos atentos, com os seus olhos abertos, com o seu coração aberto, para ouvir a palavra de Deus.
Essa é a boa nova de salvação, que primeiro chegou a mim e a você, para que possamos transmitir àqueles que nos ouvem. Que a paz do Senhor, que excede todo o entendimento, possa guardar o seu coração nesta noite, possa trazer paz ao seu coração, mesmo nesses momentos de dificuldade. Você é o servo do Senhor que leva a paz. Após ser santificado, após ser habilitado para evangelizar, você é enviado para pregar a boa nova de salvação. Eu deixo aqui essa palavra para você, amado irmão, que você possa guardar no seu coração. Deus, Ele tem conservado a sua vida, tem conservado a sua família, tem abençoado esta cidade, porque você tem orado, porque você tem clamado, porque você tem anunciado. Não pare de anunciar, não pare de pregar, não pare de evangelizar, não pare de levar essa boa nova de salvação, porque ela foi entregue a mim e a você. Essa é a nossa missão, de pregar o evangelho sobre essa terra devastada. Que o Senhor possa abençoar a sua vida, a sua família, em nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus o Pai, a doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre cada um de vós, hoje e para todo sempre. Amém e amém. A paz do Senhor e que Deus Ele possa te dar uma boa noite.